Olha, se eu não fui muito gênio com este microfone aqui agora, vocês estão mentindo, certo? Esse microfone não é um microfone que veio das Arábias, ele não é um microfone que veio dos mais caros. Ele é esse microfone aqui, ó. É um fone que está sustentado aqui na boca do copo, porque era o que estava aqui próximo e eu estava tomando uma Coca-Cola zero. E, cara, olha isso, ficou muito bom, cara. Muito bom esse microfone, né? O áudio melhorou porque esse microfone aqui, ele tava me trazendo ruído. Eu falei, tava pensando em comprar um Holy Land, mas eu falei, cara, aí eu vi o fone aqui, eu falei, vou testar. Deu certo. Tá? Mas no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre essa tua instabilidade financeira, que em algum momento não é só tua, ela é toda de todos nós. Mas que ela precisa, de algum modo, ser resolvida, não enquanto uma cláusula pétrea em que você resolve para sempre, mas pelo menos você tem que saber como resolver isso, concorda? Porque eu não tenho dúvida que você tem os teus sonhos, os teus planos, e com uma instabilidade financeira você não vai conseguir fazer isso, tá? Então, cara, vamos lá. Eu separei esse vídeo aqui em 3 partes. Eu até anotei aqui, porque eu estava estudando aqui e essa frase me veio na cabeça. Eu falei, cara, isso é a solução para a instabilidade financeira das pessoas. E eu anotei. Então vamos lá. A lógica aqui e as 3 partes são a seguinte. Primeiro, você precisa de uma habilidade técnica. Você precisa dominar muito bem a sua técnica. Essa é a primeira parte do vídeo. Segunda coisa, você precisa de um professor estável. E a terceira coisa você precisa de um processo comercial muito bem estabelecido. Eu diria que tem uma quarta coisa, mas ela é algo mais, não sei se é subjetivo, mas é mais relacionado a você. Você vai entender daqui a pouco isso. Mas vamos lá, vamos por partes. Quando você entra aqui no mercado digital, você tem uma técnica. Então, você é um profissional que de algum modo, cara, eu tô olhando pro microfone, eu me achei muito genial com isso aqui, cara. Mas vamos lá. Você de algum modo tem alguma técnica que caminha para uma espécie de produtização dessa técnica. Então, por exemplo, você é um terapeuta, ou você, na verdade, é uma pessoa que estudou sobre o desenvolvimento humano, estudou sobre temas relacionados ao desenvolvimento do ser, enfim. E você construiu aquela gama de habilidades técnicas e agora você precisa transformar essa técnica, esse conhecimento, em um produto, um serviço, certo? É isso que a tua habilidade precisa virar. Um produto ou um serviço. Então você precisa ter a habilidade de construir produtos ou de construir serviços, certo? Essa habilidade, ela passa, primeiro, pela entrega, o que você entrega. Segundo, pela oferta, ou seja, pelo preço que você vai cobrar por isso. E agora eu acho que deu uma estourada no som, mas é isso, a gente vai adaptando aqui. Eu estou vendo aqui na minha frente a mesa de som. O mixer de áudio, na verdade. Mas beleza. Você tem que ter os entregáveis e você tem que ter uma oferta daquele produto. Ok. Depois você precisa aprender, partindo dessa técnica, a mostrar isso para as outras pessoas por meio de uma produção de conteúdo. Então, perceba, dentro de habilidade que é uma técnica, né? Mas que vira um produto, que vira um serviço, você precisa ter outras partes, dominar outras partes dentro da tua habilidade técnica. A tua habilidade técnica ela não diz respeito somente a você aprender a subir uma página de vendas, a você só postar no Instagram. Você tem que ter o processo como um todo, que eu tenho uma habilidade que vira produto e esse produto tem um preço e eu aprendo a comunicar sobre esse produto na internet, por meio da produção de conteúdo, por meio de aparecer todos os dias aqui no YouTube, no Instagram, que é o que eu tenho feito. A gente ensina isso no nosso acompanhamento. Se você tem interesse, é só você preencher o formulário abaixo, eu vou analisar a tua aplicação e quem sabe entrar em contato contigo. Vamos para a segunda parte. A segunda parte você precisa de um professor estável. Por quê? Pense o seguinte. E aí, esse vídeo foi um vídeo que eu fiz, o vídeo de ontem, se eu não me engano, onde eu falo que
em todas as nossas áreas, nós buscamos referências desde criança. Eu não vou me alongar, por quê? Porque isto está neste vídeo que eu acabei de falar. Nós buscamos as referências. Só que o grande problema das pessoas aqui no digital é buscar referências instáveis. E um dos vídeos mais vistos do canal é a habilidade que você mais precisa buscar desenvolver. É a habilidade da estabilidade. É a habilidade de, enquanto uma pessoa estável, ser capaz de estabilizar o problema de outras pessoas. O que é uma venda se não a estabilização de um problema? Ou a estabilização de uma instabilidade? A venda é a estabilização de uma instabilidade. Então, beleza, só que quando tu tá nesse turbilhão de coisa, fazendo ali muitas coisas, por ser um iniciante na coisa, tu não é estável. Então, tu precisa buscar alguém estável que te guie e te ilumine durante o caminho. Que caminho, Rafael? No caminho de pegar a tua habilidade, por exemplo, e transformar num produto, de precificar isso corretamente, de subir... Opa, eu bati no microfone. De subir o preço corretamente, de saber falar nas redes sociais. Então, você precisa de alguém estável que, no meio da tua instabilidade que vai acontecer, não é porque eu me coloco como professor dos meus alunos que eu não encontro estabilidade em outro professor, ok? Eu tenho professores que, quando eu tenho alguma instabilidade de conceito, alguma instabilidade emocional, alguma instabilidade técnica, eu recorro a estas pessoas. Para quê? Para que elas estabilizem a minha instabilidade. E assim eu possa estabilizar outras pessoas. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Então, em algum momento, alguém vai me perguntar uma coisa e eu não vou saber. Em algum momento, vai existir um conceito que me fugiu à memória, eu não lembro. E é por isso que eu estou sempre estudando. No mês de setembro, eu li 5 livros. Nesse mês eu tenho mais uns 5 ou 6 para ler. Então, eu estou sempre estudando. Por quê? Porque o estudo é a ferramenta pela qual eu consigo estabilizar os outros. Somente pelo estudo e pela meditação eu sou capaz de estabilizar os meus conceitos para que as pessoas que venham, que cheguem até mim com conceitos desestabilizados, possam ser estabilizadas. Perfeito? Então, por isso que... E aí eu estou chegando a essa conclusão depois de algum tempo aqui na internet, nós estamos chegando a 100 vídeos no canal. Até o final do ano nós vamos chegar até 200 vídeos nesse canal. Então perceba. Esqueci o que eu ia falar. Eu estava falando da estabilização. Depois eu falei dos vídeos. Ah, lembrei. Por que depois desses 100 vídeos e até o final do ano, se Deus quiser, a gente vai completar 200. Eu estou começando a perceber que o melhor modo de você se desenvolver enquanto profissional é estando próximo de alguém. Cara, eu sei que o mercado de low ticket ele tem explodido cada vez mais. Que o mercado de front-end, e-book, custinho barato, ele tem explodido cada vez mais. Só que, e dá dinheiro fazer isso, tá? Não estou falando que não dá dinheiro. Mas, se o teu foco é só ganhar dinheiro, beleza, vai lá, faz isso. Mas, se o teu foco é estabilizar as pessoas e por consequência ganhar dinheiro, o caminho mais fácil de se fazer isso é com acompanhamentos. Por isso que um terapeuta não fica sem paciente, porque ele estabiliza outras pessoas facilmente. Por isso que um médico não fica sem paciente. Por quê? Porque o médico estabiliza outras pessoas. Só que quando a gente está falando de uma profissão marqueteira, né, um estrategista, sei lá. Então, por exemplo, aqui eu ajudo outros negócios e pessoas a encontrarem um caminho entre faturamento e uma vida sã, digamos assim. Legal. Quando a gente está falando desse lado, é mais difícil, parece ser mais difícil, né? Porque é claro que fica claro que um médico ele estabiliza. Fica claro que um terapeuta, um psicólogo estabiliza alguém. Só que quando eu estou falando aqui desse lado de cá, parece que fica difícil, só que não fica difícil. Por que não fica difícil? Porque se você não sabe prospectar e eu estabilizo esse conceito em você, eu estabilizo a tua ideia e agora você consegue aplicar isso,
Não é a mesma coisa? Eu estou estabilizando um problema teu. Então, como que eu consigo estabilizar, e eu tenho percebido isso ao longo dos últimos anos, melhor as pessoas? Um a um, cara a cara. Entrando numa reunião, é quase impossível não conseguir estabilizar uma pessoa. E claro, eu não estou falando isso como se eu fosse o cara mais estável do mundo, não é isso. Mas eu percebi que, de algum modo, eu tenho uma desenvoltura melhor para estabilizar as pessoas num a um. Num a um. Ou em grupo, né? Mas normalmente num a um. Então as pessoas chegam com instabilidade de conceito. Rafael, meu processo comercial está ruim. Faz isso. Ela faz e tem resultado. Então, a gente está completando 2 meses de acompanhamento, desde que a gente abriu o nosso acompanhamento. Nós estamos com alguns alunos, tá? E, cara, os alunos não param de ter resultados positivos. Isso me deixa muito alegre, assim, de verdade, no fundo do meu coração. Me deixa muito alegre. Por quê? Porque eu, enquanto professor, estou sendo capaz de estabilizar outra pessoa. E essa pessoa, por sua vez, está sendo capaz de estabilizar outras pessoas e, por consequência, ganhar dinheiro. Porque a venda é a estabilização de uma instabilidade. Beleza, agora vamos para a terceira parte. Só que, se você tem uma habilidade e você transforma isso em produto, você tem um professor que está lá, te ajudando, te estabilizando conceitos, te estabilizando as ideias, mas você não tem um processo comercial claro, a coisa ela vai ficar mais difícil para você. E aí é onde muitas pessoas se perdem, porque chegam até mim e falam, Rafael, eu só tenho 300 seguidores. Eu falei, e o que é que tem a ver? Você pode ter 300 seguidores e ter um processo comercial claríssimo. Ainda que em todas as partes do teu processo comercial seja você que faça. Não tem nenhum problema, você não precisa contratar no início. Eu não contratei ainda. Todas as partes do meu processo comercial sou eu que faço. Pode ser que um dia eu contrate? Não é que pode ser, eu espero que sim. Porque isso vai dizer que a minha empresa está crescendo. Mas eu tenho claro que o processo comercial, ou seja, aquela habilidade técnica que virou um produto, ela está sendo comunicada corretamente, ela tem o amparo de um professor estável e ela tem, no fundo, um processo comercial muito claro, que leva o ouvinte, o leitor, de um ponto A ao ponto B, onde ele é conduzido ativamente por você. Então, eu diria que nem processo comercial, eu acho que eu trocaria esse nome por processo de vendas ou estratégia de vendas. Porque quando a gente está falando de estratégia de vendas, a gente está falando de múltiplas estratégias. Processo comercial também, mas a estratégia de vendas é um pouco mais geral. Então, eu diria que se fossem 3 pilares, e aqui consertando ou melhorando essa minha teoria, eu diria que é estratégia de vendas. Então, se você tem um infoproduto, estratégia de perpétuo, estratégia de lançamento, estratégia de tipos de lançamento, né? Estratégia de pico de venda no meio do ano, Black Friday, enfim. Se você tem um serviço, cara, prospecção ativa, prospecção passiva, prospecção por e-mail, presencial, ligação por direct, né? Formulário, WhatsApp. Então, você percebe que são estratégias de vendas, né? Fica mais claro para você. Então, eu diria que a instabilidade financeira de alguém, ela vem muito por conta disso. Por quê? Porque a pessoa, ela tem uma habilidade técnica, ela tenta transformar isso num produto, só que fica meio capenga porque ela não sabe estruturar, ou seja, ela não sabe colocar ali os entregáveis disso, ela não sabe precificar isso corretamente e ela não sabe comunicar isso. Depois, ela só escolhe professores instáveis. E o que é um professor instável? Um professor instável, e eu já estou recapitulando o que a gente passou no vídeo, um professor instável é aquele professor que a todo momento muda as estratégias e, mais ainda, ele não é aquele professor ciente de que ele precisa pegar cada aluno e levar o aluno para a transformação dele. Ele está ali só para vender, ele está ali só para te contar como número. No fundo, um professor instável, ele faz o quê quando você confia 100% o teu sacrifício, ou seja, o teu dinheiro no trabalho dele? Ele printa e posta print de faturamento. Um professor instável, ele te coloca numa vitrine como mais um número dele. Ou seja, ele pega a plaquinha de faturamento dele, expõe e fala, olha o que é que eu fiz. Não é que ele expõe os alunos e os resultados dos alunos.
ele expõe os alunos em forma de número. Então, para ele, o número é mais importante que a pessoa. Ok? 100 mil de faturamento é mais importante do que 10 alunos que compraram um produto de 10 mil. Então, vocês precisam parar de buscar professores instáveis, professores que colocam no limite, a sua esperança em coisas instáveis. O dinheiro, por exemplo. Ok? Somente assim vocês serão capazes de encontrar professores estáveis que colocam toda a sua vida, toda a sua esperança em coisas estáveis, não em coisas instáveis. Por último, você precisa dominar a estratégia de vendas. Estratégias que vão tirar o teu produto da inércia. Tirar o teu produto da inércia, o teu serviço da inércia. Então, por exemplo, eu tenho um anúncio que está lá rodando sobre prospecção ativa. 400 curtidas. Beleza, chegou os seguidores do meu perfil, tá, o que eu faço com isso? Se eu não tiver estratégia de vendas, não vende. Tá lá, beleza, eu tenho uma técnica de prospecção. Show de bola. Eu, de algum modo, produtizei essa técnica na nossa Masterclass, que vai acontecer sexta-feira. Se você quiser se inscrever, o link também está na descrição. Agora, se eu não tiver uma estratégia de vendas, aqueles 400 seguidores, 400 curtidas que fizeram ali na minha publicação, no meu anúncio, e o anúncio está indo muito bem, eles vão ser só 400 curtidas. Agora, se no primeiro momento eu entendo que aquilo são pessoas que se interessaram por um tema, ou seja, por uma habilidade minha, e essa habilidade virou um produto, a Masterclass, e eu tenho um professor estável, e eu sou estável a ponto de eu mesmo fazer as minhas estratégias de vendas, e eu entro em contato com cada uma das 400 pessoas, e eu faço vendas, opa, agora nós temos o princípio de um negócio. Perfeito? Eu tenho uma habilidade, uma técnica que virou um produto ou um serviço. Depois, eu tenho uma certa estabilidade e quando eu falo de professor estável, claro que em algum momento você vai precisar ser a estabilidade. Claro que sem deixar de lado os seus professores. Mas em algum momento você vai começar a andar com as próprias pernas e ser você a estabilidade do mundo. Aliás, eu diria que desde o primeiro momento você tem que estar consciente disso. Que a estabilidade que você passa às pessoas, no fundo, está diretamente ligado com as vendas que você faz do teu produto ou do teu serviço. Perfeito? E por último, você precisa ter a estratégia correta de vendas. Se você é um terapeuta, quer lotar o consultório. Se você é um prestador de serviço, quer fechar mais contratos. Se você é um infoprodutor e quer vender melhor os seus produtos. Aí, nesse momento, a gente começa a perceber que, de algum modo, a gente dominou aquela instabilidade de faturamento. Aquele faturamento que tem pico, queda, pico, queda, pico, queda. Certo? Pico de faturamento, queda de faturamento. E aí vai. Por quê? Porque você entendeu o jogo. Né? E aí você começa a transformar a tua habilidade numa técnica, encontrar professor estável, que vai te ajudar no caminho e não venham me dizer que não ajuda, porque ajuda muito. E por último, ter estratégia de vendas para vender essa tua técnica. Perfeito? Então, eu acredito que você vai resolver esse teu problema de instabilidade financeira desse modo. Fazendo uma breve recapitulação, é isso. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, se inscreve no canal, dá um like aí no vídeo. Nunca pedi isso, eu acho. Ou raramente pedi, não sei. Mas faz isso aí. A gente está chegando a 60 inscritos no canal. Valeu, até o próximo vídeo.